Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Ministros e Srs. Deputados. Sr. Primeiro-Ministro, penso que é relativamente pacífico que chega ao segundo Orçamento do Estado desta legislatura com um governo fragilizado, recheado de casos todos os dias de incompatibilidades, de contradições e de casos que envolvem ministros do seu governo. E não é um bom sinal para um governo que apenas em janeiro venceu as eleições e que todos os dias perde credibilidade junto à opinião pública e que todos os dias perde confiança da opinião pública. Tenho muitas dúvidas sobre o Primeiro-Ministro que chega a 2026, como disse, mas o futuro a Deus pertence. Nós cá estaremos para ver se chega ou se não chega. Mas há uma coisa que é certo já, é que aquele governo coeso, forte e credível que prometeu aos portugueses, não é este governo que está aqui no Parlamento hoje a apresentar o orçamento. Vai-me permitir fazer um curto interregno nesta inquirição para me dirigir ao Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias, inquirição no bom sentido, ao Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias sobre o que disse. É que nós já estamos um pouco fartos, eu acho que quem nos está a ver em casa está um pouco farto do canal História do Parlamento, que é sempre que há um debate qualquer, o PS vem dizer mas o PSD fez muito pior do que nós. Ó Sr. Primeiro-Ministro, eu acho que nós não estamos aqui a discutir o que é que o PSD fez, se foi melhor ou se foi pior. Eu acho que devíamos estar, e era isso que os portugueses queriam estar a discutir, é o que é que tem para o futuro. Porque os portugueses não estão em 2013, nem em 14, nem em 15, estão em 2022. E era isso que queriam ouvir do Partido Socialista. Mas já agora, Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias, já que gosta tanto de história, é um pouco constrangedor, sei que ninguém lhe diga nada, que venha falar, imagine-se, da dívida pública. O PS a falar da dívida pública. Se isto não fosse uma piada, era uma tragédia, mas é que é mesmo uma tragédia. Sr. Deputado, em abril deste ano, Portugal teve a 12ª maior dívida pública do mundo. O Primeiro-Ministro era António Costa, não era Pedro Passos Coelho, não era nenhum outro, era António Costa. Mas digo-lhe mais, Sr. Deputado, no terceiro trimestre de 2021, a dívida pública, pela primeira vez em Portugal, atingiu 130,5% do PIB. Sabe quem era o Primeiro-Ministro? Não era Pedro Passos Coelho, nem Cavaco Silva, nem António Guterres, era António Costa. Assumam isso, porque só vos fica bem assumir isso. Sr. Primeiro-Ministro, este orçamento é uma fraude e uma ilusão para os portugueses, para os trabalhadores e para os pensionistas. Podia ser só isto, mas consegue ser também uma enorme atrapalhada. Hoje acordámos todos com a indignação de milhões de contribuintes que tinham visto o seu IBAN alterado sem consentimento pelas finanças. A atrapalhada é tão grande, a ânsia de fazer chegar as coisas acima da velocidade é tão grande que dá atrapalhadas como a que hoje assistimos. Certamente que o Chega fará chegar ao Ministério Público aquilo que hoje aconteceu, por ser grave demais que contribuintes vejam os seus dados alterados com a chancela do Ministério das Finanças. Mas hoje, Sr. Primeiro-Ministro, quando chegou a este Parlamento, usou esta frase: este é o orçamento da recuperação dos rendimentos. Este é o orçamento da recuperação dos rendimentos. Eu gostava que ouvissem isto em casa. Este é o orçamento da recuperação dos rendimentos. Sr. Primeiro-Ministro, nós podemos dar a volta que quiser. 72% dos funcionários públicos vão perder poder de compra. 72%. 72%. Não é 22%, nem 12%. É 72% vão perder poder de compra. Mas eu digo-lhe mais. Com o seu truque das finanças e das pensões, pomposamente anunciado como o maior aumento, que na verdade é um dos maiores retrocessos em matéria de pensões em Portugal, eu vou-lhe dar um dado. Os pensionistas, Sr. Primeiro-Ministro, vão ter o segundo maior corte real em 15 anos das pensões. Este é o legado para os próximos anos do Partido Socialista. E por isso não podemos estar aqui a dizer que vamos aumentar rendimentos, que vamos aumentar pensões, quando os números dizem tudo o contrário daquilo que o Sr. Primeiro-Ministro aqui disse. Por isso reiteramos e mantemos. Este orçamento é uma fraude, é uma ilusão e está a enganar os portugueses sobre o mais importante das suas vidas. Sr. Primeiro-Ministro, milhões de portugueses enfrentam, como disse o Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias, um problema gigantesco com as prestações de crédito à habitação. O Sr. Primeiro-Ministro prometeu medidas pontuais, mas incisivas, sobre o crédito à habitação. Vou-lhe ler o que disse a UTAU sobre isso e sobre as mexidas fiscais para ajudar o crédito à habitação. Para os contribuintes,
esta medida, a vossa medida, não é do Chega, é da UTAU. Esta medida não corresponde a uma redução de impostos, mas a um aumento temporário da liquidez, que, porém, será anulada em 2024 com o acerto de contas. Sr. Primeiro-Ministro, se há uma palavra que termina o que é fraude, é isto. É fingir que estamos a ajudar as pessoas com o crédito à habitação, para depois, para o próximo ano, lhes dizer que vão voltar a ter que pagar. Há milhões com dificuldades em pagar as suas casas. Milhões que sustentaram os bancos, que andaram a pagar resgates a bancos e agora sentem que os bancos lhes querem tirar tudo sem que o governo faça nada. Isso tem uma palavra, não é fraude nem ilusão, é roubo. Roubo que vocês estão a fazer aos portugueses. 15% é a subida média dos contratos de prestação de crédito à habitação em Portugal, para 93% dos portugueses. E eu gostava que aqueles que nos estão a ouvir em casa soubessem isto, que hoje o seu Primeiro-Ministro, o Primeiro-Ministro eleito com maioria absoluta, lhes deu uma explicação do que é que vai fazer que ainda não conseguiu dizer, para melhorar a sua vida em matéria de crédito à habitação. É que esta é a pergunta que eles querem saber. Eles não querem saber o que é que o PSD fez em 2013 ou 14 ou o CDS em 88. O Sr. Primeiro-Ministro não é professor de História. O Sr. Primeiro-Ministro é Primeiro-Ministro em 2022. E o que quem nos está a ver quer saber é quanto é que isto vai significar no bolso da minha família hoje, amanhã e no próximo mês. Com quem é que eu posso contar? O que é que me diz o Primeiro-Ministro António Costa sobre o meu crédito à habitação, que subiu 200 euros, 300 euros, 400 euros e eu já não tenho condições para pagar, de tal forma que tenho que escolher entre medicamentos ou alimentação. Essa é a maior vergonha que podemos dar aos nossos compatriotas em Portugal. Termino, Sr. Primeiro-Ministro, com dois apontamentos que me parecem importantes. A imprensa noticia hoje que Fernando Medina pede mais 500 milhões de euros para pagar a EDP e para pagar os custos das PPPs. É um pouco constrangedor que uma empresa que tem os lucros que tem esmifrado como tem os portugueses, ainda estejamos no Orçamento do Estado a dar-lhe 240, 416 ou 500 milhões de euros. A empresa que tem tido lucros extraordinários fruto da crise sem nada fazer por isso, chega ao Orçamento do Estado e vê que o governo do Partido Socialista está a dizer mais 500 milhões para a EDP. Para os subsídios de risco, isso não há. Para os suplementos de pensões, isso não pode ser. Para atualizar pensões ao nível da inflação, isso não temos dinheiro. Mas para a EDP temos dinheiro. O Sr. Primeiro-Ministro sabe muito bem o que é que a Comissão de Inquérito sobre as rendas excessivas da EDP apurou. São milhares de milhões pagos a mais à EDP. São centenas de milhões de lucros só este ano. E continuará a ser um aproveitamento indevido desta crise. E em vez de pedirmos um reequilíbrio financeiro dos contratos, estamos-lhes a pagar ainda mais. Sr. Primeiro-Ministro, isto não tem que ver com o mercado, com a esquerda ou com a direita. Isto é uma hipocrisia política tremenda, que ninguém em casa consegue compreender, porque é que estamos atolados em impostos e as grandes empresas como a EDP continuam a viver à nossa conta. Termino, Sr. Primeiro-Ministro, com um dado que eu gostava que refletisse. Respondeu o Sr. Primeiro-Ministro que a pobreza não está assim tão mal e que até desceu nos últimos meses, nos últimos anos. Sr. Primeiro-Ministro, no último ano, nós tivemos mais de 250 mil pessoas em risco de pobreza em Portugal. Não é um dado do Chega, nem é um dado de nenhum partido. É um dado objetivo. Mais de 250 mil pessoas estão em risco de pobreza em Portugal. Neste momento, à hora a que estamos aqui a falar, há 2,5 milhões de pessoas em risco de pobreza em Portugal. Eu acho que isso devia ser mais do que uma arma de arremesso histórico entre o PS e o PSD. Devia ser o nosso pedido de desculpas àqueles que estão em casa, porque foi para isso que nos elegeram, para combatermos a pobreza e não para aumentarmos a pobreza. Mas, infelizmente, nesta dialética histórica entre PS e PSD, a pobreza não para de aumentar. E é isso que não devia gerar discussão, devia gerar um pedido de desculpa aos portugueses sobre essa situação. Pedir desculpa, reconhecer que falhámos e reconhecer que queremos fazer melhor. Muito obrigado.